aí, pessoal? Bem-vindos ao Balada de Protocol. É o nosso podcast aqui, que a gente mergulha de cabeça no mundo da tecnologia. E hoje, o tema é um que é a base, né, de vários sistemas que a gente usa no dia a dia, especialmente quando a gente está online, né? As famosas listas dinâmicas. Listas dinâmicas. Então, imagina que você está com o seu celular, né, fazendo a lista de compras, aí você vai adicionando itens, você remove outros, muda de ideia. Essa flexibilidade, essa mágica, né? Só é possível por causa das listas dinâmicas. Para a gente entender melhor essa mágica toda, a gente convidou a Vitória, que é uma estudante super curiosa, assim como eu, que também quer desvendar os mistérios por trás dessas listas. Vitória, seja bem-vindo, Balaio. Valeu, Paula. A verdade é que eu sempre me perguntei como essas listas funcionam, né? Tipo, quando a gente adiciona várias coisas no carrinho de compras online, o site não fica, tipo, criando um monte de listas novas a cada clique, né? Sempre me deixou intrigada. Essa é a mágica das listas dinâmicas, Vitória. Elas se adaptam. Em vez de criar várias listas, elas meio que crescem ou diminuem conforme a gente precisa. Para entender melhor, pensa numa corrente, sabe? Uma corrente de verdade. Cada elo representa um dado. E cada elo guarda a informação e ele sabe onde está o próximo elo, formando aquela sequência. Entendi. Mas, tipo, se a gente quiser adicionar um elo no meio da corrente, a gente tem que quebrar a corrente toda. Não precisa. Essa é a grande vantagem. É como se a gente abrisse um espacinho entre dois elos e encaixasse um novo ali, sem precisar mexer no leste. Maneiro. Mas como o computador sabe onde colocar o novo elo, é aí que entram os ponteiros, né? Exato. Ponteiros são como endereços na memória do computador. Cada elo, ou nó, como chama a programação, guarda a informação e o endereço do próximo nó. É como se cada elo tivesse uma etiqueta com informação e uma seta apontando para o próximo. Acho que tô começando a visualizar. Mas, e se a gente adicionar muitos elos? A corrente não fica enorme e confusa. Não, Vitória. Uma das grandes vantagens é que ela só ocupa o espaço que precisam na memória do computador. Imagina que você tem uma caixa enorme para guardar compras, mas você só está usando um cantinho. É desperdício de espaço, né? Com as listas, a caixa meio que se ajusta ao tamanho das compras e você só usa o que precisa. Faz sentido. Mas e como isso funciona na prática? Você falou de ponteiros, mas como eles são manipulados para adicionar ou remover elementos da lista? Para entender isso, vamos usar um exemplo com a linguagem C, que é bem popular na programação. Em C, cada nó da lista é definido como uma estrutura. Essa estrutura contém os dados como nome e preço do produto e o ponteiro para o próximo nó. Peraí, eu não entendo muito de C. Você pode explicar de um jeito que eu e a galera que está ouvindo, que talvez também não seja esperto em programação, possa entender? Claro, imagina que você tem uma gaveta para cada produto na sua loja, né? Cada gaveta tem uma etiqueta com as informações, tipo nome, preço, e uma seta apontando para a próxima gaveta. Para criar essas gavetas no computador, a gente usa uma função em C chamada malloc. Basicamente, ela pede um espacinho na memória para guardar cada produto. Ah, entendi. É como se a gente organizasse as gavetas da loja na memória do computador, né? Exatamente. E com essa estrutura de gavetas e setas, a gente consegue fazer várias operações com a lista, né? Adicionar um produto novo, remover um que saiu de linha, procurar um específico. E como a gente faz isso sem bagunçar tudo? Tipo, se eu quiser adicionar um produto no meio da lista, como os ponteiros, as setas, são ajustados para que tudo continue funcionando. Esse é o patrão mais legal. Para adicionar no meio, a gente ajusta os ponteiros. A seta do produto anterior aponta para o novo produto e a seta do novo produto aponta para o que vinha depois. Então, é como encaixar um novo produto entre os que já estavam lá sem reorganizar tudo, né? Isso. A mesma lógica serve para remover um produto. A gente ajusta os ponteiros para pirular o produto que a gente quer remover, tipo como se nunca tivesse estado ali. Nossa, que inteligente! Nunca imaginei que gerenciar uma lista podia ser tão eficiente. E tem umas. Você lembra daquela história do bug do Instagram? Que fez um monte de gente perder seguidores de repente. Lembra? Que loucura. Pois é. Muita gente acredita que o problema pode ter sido em alguma lista dinâmica que não foi gerenciada direito. Caramba! Então quer dizer que essas listas estão em todo lugar, mesmo nos apps que a gente usa no dia a dia. Com certeza. Elas são a base para muitas funcionalidades, desde o seu feed de notícias até a organização de playlists no Spotify. Entender como elas funcionam nos ajuda a entender melhor como a tecnologia que a gente usa todo dia funciona. Verdade. Tô começando a ver listas dinâmicas em tudo agora. Mas, me diz uma coisa. E se a gente quiser procurar um produto específico na lista? A gente precisa abrir todas as gavetas, uma por uma. Tipo, se eu quiser achar o hidratante, tem que olhar em cada gaveta até achar. Não precisa abrir tudo não, Vitória. A gente pode usar essa lógica dos ponteiros para encontrar o que a gente quer de forma mais rápida. Imagina que a gente sabe que o hidratante está em algum lugar depois do sabonete. A gente pode começar a busca a partir do sabonete e seguir as setinhas, os ponteiros, até achar o hidratante, sem precisar olhar as gavetas de antes. Ah, entendi. É como se a gente tivesse um mapa da loja e soubesse o caminho exato até a gaveta do hidratante. Exatamente. Essa busca direcionada é muito mais eficiente do que ficar procurando em tudo quanto é gaveta
aleatoriamente. E é por isso que as listas dinâmicas são tão úteis para gerenciar grandes quantidades de dados, né? Nossa, cada vez mais impressionada com a engenhosidade dessas listas. Mas me fala, se a gente quiser organizar a lista de um jeito específico, tipo em ordem alfabética, dá para fazer isso? Claro que dá. Para isso, a gente usa algoritmos de ordenação. Eles são como receitas que o computador segue para organizar os elementos da lista. E como esses algoritmos funcionam? Eles mexem nos ponteiros também? Sim. Os algoritmos de ordenação basicamente rearranjam os nós da lista, né? Ajustando os ponteiros para manter a ordem que a gente quer. Imagina que você tem uma pilha de livros toda bagunçada e quer organizar por autor. Você pega um livro, compara com os outros e coloca no lugar certo. Os algoritmos fazem a mesma coisa, só que com os nós da lista e seus ponteiros. Legal! Então, com as listas dinâmicas, a gente tem flexibilidade total para organizar os dados do jeito que a gente quiser. Exatamente. E essa flexibilidade é o que torna as listas dinâmicas tão poderosas. Elas se adaptam às nossas necessidades, né? E permitem gerenciar dados de forma eficiente, seja para organizar uma lista de compras, controlar o estoque de uma loja ou até mesmo gerenciar os seguidores nas redes sociais. Falando em redes sociais, me lembrei de uma notícia que vi esses dias sobre um app de mensagens que teve um problema sério com as listas de contatos. Parece que por causa de um erro na programação, muita gente acabou adicionando contatos duplicados na lista. Imagina o caos. Pois é. E esses erros acontecem porque, por mais poderosa que seja a estrutura das listas dinâmicas, elas dependem de uma boa implementação, um código bem escrito, bem testado. Se a gente não tomar cuidado com os ponteiros, a gente pode acabar criando um emaranhado de elos e setos que dá mais dor de cabeça do que solução. Verdade, mas você falou da função malloc que a gente usa para criar os nós da lista, lembra? E se a gente não precisa mais de um nó, tipo, quando o produto sai de linha da nossa loja, a gente simplesmente joga o nó fora. Ótima pergunta, Vitória. E essa é uma parte super importante para garantir que a lista funcione direitinho. Quando a gente remove um nó da lista, a gente usa uma função chamada free para liberar a memória que ele estava ocupando. Entendi. É como se a gente devolvesse a gaveta vazia para o estoque para poder usar para guardar outra coisa. Perfeito. Se a gente não fizer isso, a gente fica com um monte de gaveta vazia ocupando espaço na memória do computador. Isso pode acabar prejudicando o desempenho da lista e até do sistema inteiro. Nossa, faz todo sentido. Então, gerenciar a memória é tão importante quanto gerenciar os ponteiros. Com certeza. Os dois conceitos andam juntos quando se fala de listas dinâmicas. E dominar esses conceitos é fundamental para quem quer se aventurar no mundo da programação. Verdade. E por falar em se aventurar, você acha que as listas dinâmicas são um bom começo para quem está começando a programar? Sem dúvida. As listas dinâmicas são um ótimo exemplo de como estruturas de dados podem ser usadas para resolver problemas do mundo real. Elas são relativamente simples de entender, mas ao mesmo tempo abrem portas para conceitos mais complexos, como algoritmos de busca e ordenação. Legal. Então, para quem está ouvindo a gente e ficou curioso para aprender mais sobre listas dinâmicas, por onde você recomenda começar? Uma boa dica é procurar tutoriais online, tem muito material legal disponível de graça. E o mais importante, colocar a mão na massa e tentar implementar suas próprias listas dinâmicas. A prática é fundamental para consolidar o aprendizado. Concordo. E errar faz parte. A gente aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Com certeza. E no mundo da programação, a gente está sempre aprendendo coisas novas, testando novas ideias e buscando soluções criativas para os problemas. E as listas dinâmicas são um ótimo exemplo disso. Verdade. Tô cada vez mais fascinado pelo mundo das listas dinâmicas. E você? Qual a parte que você acha mais interessante em relação a elas? Olha, para mim, o que mais me fascina nas listas dinâmicas é a elegância, sabe? A elegância com que elas resolvem problemas complexos. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas, né? Com peças simples, tipo os nós e os ponteiros, mas que combinados da forma certa, constroem estruturas poderosas e flexíveis. É tipo um Lego da programação. A gente começa com pecinhas básicas e com criatividade monta estruturas incríveis. Mas falando em montar estruturas, você tinha falado que ia mostrar como implementar uma lista dinâmica na prática. Usando a linguagem C, a gente consegue ver um código real. Claro, a gente pode ver a função para adicionar um novo produto no início da lista, que a gente já conversou, né? Primeiro, a gente precisa definir a estrutura do nosso nó. Lembra que cada nó precisa guardar os dados do produto e o ponteiro para o próximo. Em si, a gente faz assim, ó. C, typedef struct nudo, produto dado, dados do produto, struct nudo tutus, ponteiro para o próximo nó. Nodo. Eita, código na área. Confesso que ainda me assusta um pouco com essa sintaxe do C. Mas vamos lá, vamos desvendar essa mágica. Pelo que eu entendi, essa linha typedef struct mode tá criando um mode, né? Tipo um blueprint para os nossos nós. Isso mesmo, Vitória. A gente está definindo um novo tipo de dado chamado nodo,
que é como se fosse um mod para as nossas gavetas na memória. E dentro desse mod a gente tem duas partes. A variável dado, que vai guardar as informações do produto, e o ponteiro proc, que vai apontar para o próximo nó da lista. Então, produto dado seria a etiqueta da gaveta com nome, preço e tudo mais do produto, e struct_node_proc seria a seta que aponta para a próxima gaveta. Acertei. Exatamente. E com esse mod definido, a gente pode criar a função para adicionar um novo produto no início da lista. Vamos chamar essa função de insert no início. Se node inicia no início, novo do lista produto novo produto. Novo nodo size of nisto, novo nodo proxy view nero e serafire. Novo nodo novo tudo do dire e novo tono interaction birir. Novo nodador deve bodo melhor em sua QNS. Novo melhor zero e dodo. Novo nidos novo nodo de fiar e novo inícios. Novo menos o diesel vieram em torir e retan novo niador início revoltina. Novo melhor de barinhos animira e zero da iva juneiros. Much drong with a size chiva nome ao início, novo nodo will return novo noriodos novo nere recandes. Novo nores amond e aporgin voridos equivo giras em inícios no del inícios. Nodo início vereres jacobia em as ativaduras, no livero reserva moriolhos. Nodo da navira estão a proverer os regalos. Hoje meniza radores estechos dados integrados, ano, assim ao nodo, e lipomera viveres hebrados endereços. Nebo bot reservário é onde a mágica da alocação de memória acontece. Pelo lugar, Almado soma varão e before in varão lodge varam. Malok size of manado. E na mais size of varão size of nudo. É lona a mágica da alocação de memória acontece. O que não lá esperem? Esse é cada esta fala no jamok. É a linha da Deus lhe zubio para comerado da loro. Huloch que for claca noro ou nova noro, ou não ter essa saída ali na pladido. E as próximas linhas, novo noro dado, novo produto e novo produto lista, são onde a gente coloca a etiqueta na gaveta e ajusta a seta para colocar para a gaveta certa. Isso mesmo. A gente preenche o novo nó com as informações do produto e faz o ponteiro prox do novo nó apontar para o primeiro nó da lista atual. E a última linha, return novo nodo, devolve a lista atualizada com o novo nó no início. Nossa, vendo assim passo a passo, o código não parece tão assustador. Mas me fala, e se a gente quiser remover um produto da lista, a gente usa a função free que você falou? Isso mesmo. A função free é fundamental para liberar a memória que a gente não está mais usando. Imagina que a gente tira o sabonete da nossa lista. A gente precisa avisar o computador que a gaveta do sabonete está vazia e pode ser usada de novo. Senão a gente fica com gavetas vazias ocupando espaço na memória à toa. Entendi. É como se a gente fizesse uma limpa na loja, organizando as gavetas e liberando espaço para novos produtos. A função free faz essa faxina para a gente. Exatamente. E essa é a beleza das listas dinâmicas. Elas permitem gerenciar dados de forma organizada e eficiente, sem desperdício. Nossa, hoje eu aprendi muito sobre listas dinâmicas e o mais legal é que, mesmo sem ser expert em programação, consegui entender como elas funcionam e como são usadas no dia a dia. Que bom, Vitória. E lembre-se, esse é só o começo. O mundo da programação é enorme, cheio de desafios e possibilidades. As listas dinâmicas são apenas uma das muitas ferramentas que a gente pode usar para criar soluções inovadoras e impactar o mundo com a tecnologia. Verdade. Tô animada para continuar explorando esse universo. E para quem tá ouvindo a gente, também ficou curioso, vale a pena pesquisar, estudar e experimentar. Aprender a programar é como ter um superpoder, a gente pode criar coisas incríveis. E por hoje vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do nosso mergulho nas listas dinâmicas. Fiquem ligados no Balaio de Protocol para mais aventuras no mundo da tecnologia. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, a tecnologia não é mágica, é lógica. E com um pouco de estudo e dedicação, qualquer um pode dominar ela.